Glória a Deus. Vamos declarar nesse momento que Ele é o único digno do nosso louvor. Amém? Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom nos encontrarmos, nos reencontrarmos aqui nesta manhã. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós e nós reservamos para estar com Ele. Como está a sua casa nesta manhã? Como está a sua família neste dia? Eu creio que você se programou para estar aqui na presença do nosso Deus. E que bom que nós podemos juntos nos encontrar com esse mesmo propósito. Certamente o Senhor tem algo a falar aos nossos corações de uma maneira muito especial neste dia. E este dia começou com as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre as nossas vidas. Creio que você teve uma noite abençoada de descanso, creio que você teve aí o seu sono renovado, creio que agora, ao ter também a sua fé renovada, a palavra do Senhor tem algo a falar com o seu coração. Aliás, nós já começamos com uma expressão do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo de número 5, verso de número 13, ele vai dizer assim: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você sabia disso? Certamente você tem entendimento a respeito da vida eterna, daquilo que foi preparado para você, daquilo que nós já podemos desfrutar desde agora com a expectativa do futuro, mas saber que aqueles que creem no nome de Jesus têm uma vida sendo renovada a cada novo passo, a cada nova etapa, a cada nova história. É muito gostoso nós olharmos para esta palavra nesta manhã, nesta expressão do apóstolo João dizendo: eu escrevi isso para você, eu quero lembrar isso a você. Eu quero fazer com que você se alegre com o fato da sua fé não ser em vão. É uma fé que produz um resultado.
enquanto você crê no Filho de Deus, você também recebe a notícia da vida eterna que te aguarda. E que bom a gente poder ter a notícia da vida eterna sendo para nós, nesta manhã, mais uma vez, noticiada no aspecto das bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa caminhada. A gente fala de vida eterna, mas a gente fala de um mundo, de um tempo hoje, agora. A gente fala do que nós temos buscado e temos vivenciado no decorrer da nossa caminhada. Esse mês de maio é o mês da família. A gente tem celebrado a cada domingo e buscado entender a importância da família. A importância da família se dá quando nós desfrutamos das bênçãos de Deus agora, mas a gente também olha para o futuro, sabendo que escatologicamente ainda não é momento, mas nós podemos aqui desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso é bom, nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor tem promessas para a nossa casa, o Senhor tem promessas para o nosso casamento, o Senhor tem promessas para a vida dos seus filhos que têm sido aí desafiados num mundo tão difícil como este. Então vamos orar neste momento, vamos começar esta celebração, este tempo devocional, este tempo de preparação para a aula da escola dominical, pensando um pouco a respeito de tudo aquilo que o Senhor reservou para nós na eternidade, mas pensando em tudo aquilo que Ele tem nos dado enquanto aqui estamos. E essa é uma oração de gratidão a Deus, essa é uma oração de louvor ao Senhor, mas essa também é uma oração de adoração àquele que é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor das nossas vidas. Vamos orar, Pai? Muito obrigado, porque a Tua promessa se faz presente na nossa vida. A Tua promessa se faz presente na nossa casa. A Tua promessa se faz presente em nossa família. Recebe a nossa gratidão nesta manhã. O nosso louvor é a nossa adoração, porque só Tu és Senhor. Nada se compara à Tua grandeza, nada se compara ao Teu amor. E assim nós estamos aqui, mais uma vez, sabendo que Tu te importas conosco. O Senhor tem dado a nós aquilo que nós não merecíamos, mas a Tua graça nos envolve. Obrigado por isso. Fica conosco em cada ato desta devocional, desta manhã, deste tempo de preparação para a aula da escola dominical, que o Senhor possa falar de todas as maneiras aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Já louvamos, já ouvimos um cântico, já nos preparamos para esse tempo inicial e certamente com o nosso coração reconhecendo que o Senhor tem preparado algo para nós neste dia. E Ele preparou para os seus filhos também. Então esse é o tempo do Ministério Infantil oferecer, através dos dons, neste ministério que tem mexido com a vida das nossas crianças, oferecer uma palavra a você, oferecer uma mensagem a você, edificar a sua vida, edificar a sua casa, edificar os seus filhos. Então que você possa aproveitar com eles este momento e receber esta palavra de coração para o seu coração. Oi, crianças! Oi, igreja! Que saudade de todo mundo! Hoje eu tô aqui com meu amigo Micael. Fala oi pra igreja! Oi! Ah, peraí! Tinha alguém que tava por aqui. Cadê? Oi, Titina! Ah, olha quem tá aqui! E aí, Juca? Oi! Tá tudo bem com você? Sim! Fala oi lá pras Oi, crianças! pessoal, tudo bem? Que saudade! É, né? Gente, que legal que a gente tá aqui, né? Ô, Juca, Oi! você sabe esse mês que é? Não! Esse mês, Micael e Juca, é o mês da família. Nossa! Sabia? Mas eu sei! É, mês da família! mês da família. Muito bem, Micael. É, e você sabia que a nossa igreja também é a nossa família? É, Juca. Sabia, Micael? A igreja também é a nossa família. É. Deus nos deu a nossa família que a gente tem na nossa casa, nossa mamãe, nosso papai, nossos irmãos. Né, Juca? Sim! Mas também deu
a nossa família que a gente tem na igreja. Uhum. E todos são muito importantes para nós, sabia? Eu vou ler um texto aqui no meu celular, viu, Juca? Tá Eu bom. vou ler aqui sobre a família. Tá, titina. É bem legal. É assim. Olha lá. Deus criou... Juca, você tá vendo? Tô. Consegue ver? Põe mais alto aqui, senão você não vê direito. Micael tá vendo. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama, Juca, e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem honrar o papai e a mamãe. Sabia? Aham. Mas eu e o tigre, a gente tá vendo aí. Isso. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Juca, Oi, titina. a gente tem que honrar nosso papai e nossa mamãe. Sabe o que é honrar? É obedecer nosso papai e nossa mamãe. Você faz isso, Micael? Você obedece nosso papai e nossa mamãe em casa? Obedece, né? E você, Juca? Eu obedeço, É, a gente tem que obedecer os nossos pais. E assim eu faço na minha casa também, viu, Juca? Assim Deus fica muito feliz. Ele se alegra quando a gente obedece os nossos pais. Viu? Deus fica muito feliz. E a nossa igreja, sendo a nossa família, a gente só tem a agradecer a Deus por esse privilégio que a gente tem, que é a nossa igreja como nossa família. Todos são muito importantes para nós, assim como cada um que tem na nossa casa, né, Micael? Cada membro que tem na nossa casa são muito importantes para nós. E esse mês, sendo um mês da família, a gente está aqui deixando essa mensagem para a nossa igreja e para as crianças de agradecimento pelas famílias que a gente tem, pelos amigos que a gente tem. A gente fica muito feliz por essa família tão grande que Deus nos deu, que é a nossa igreja. Assim, logo a gente vai poder estar junto na nossa igreja. Sim, titina. Não é? Você não falou que estava com saudade, né? Sim. Também tô morrendo de saudade de estar junto com todos os nossos familiares da nossa igreja, não é mesmo? Sim. Brincando, confraternizando. Logo, logo a gente vai poder fazer isso, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, cada família. Que Deus esteja com cada um de nós. Continue cuidando de cada um de nós, assim como tem feito, né, Juca? Sim, titina. Então, um beijo agora para a igreja. Vamos lá, dá um beijo para nossa igreja. E que Deus abençoe cada um de vocês. Logo a gente vai estar junto, igreja. Tchau. Deus abençoe, família. Tchau. Depois desse tempo com as nossas crianças, nós vamos agora ter um momento devocional, cuja palavra nos inspira através do salmista, trazendo algumas pistas nesse mês da família que faz com que a gente tenha um fundamento para avançarmos mais, fundamento para descobrirmos mais os propósitos de Deus para cada um de nós, para cada família que se
apresenta diante dele. E no Salmo 1, o salmista vai dizer: como é feliz aquele que segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e também nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meus irmãos e irmãs, falarmos de família neste mês da família, ou entendermos a importância da família, faz com que a gente necessite de alguns fundamentos, necessite de algumas orientações e algumas direções. Para qual direção você tem caminhado? Quais as orientações você tem seguido? Quando o salmista ele fala a respeito de um caminho para a felicidade ou uma receita para sermos felizes ou bem-aventurados, ele vai usar esse salmo também com algumas analogias lá à frente. Mas ele inicia a sua defesa de tese, se é que podemos dizer desta forma, que nós precisamos meditar na lei do Senhor. E ele começa falando não só desta meditação na lei do Senhor, mas ele fala sobre seguirmos alguns conselhos. Bem-aventurado é aquele que não segue o caminho dos ímpios. E quando nós temos uma direção para seguir, nós precisamos de um elemento fundamental, balizador, orientador, que para nós é esta lei, que para nós é esta palavra. A palavra do Senhor precisa se fazer presente em nossa casa. A palavra do Senhor precisa se fazer presente na nossa família para que tenhamos satisfação de vida. Você já conheceu pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes, pessoas que nada para ela está bom, tudo está ruim, tudo está errado, mas quando o salmista fala que ao meditarmos na lei do Senhor, a nossa satisfação está, o nosso prazer está na lei do Senhor, assim nós podemos olhar para nós e não sermos comparados com aquilo que ele vai falar, uma palha que o vento dispersa, como uma gota de relva que se esvai, que se dissipa, ou como a erva seca que murcha, que seca, que se deteriora. Irmãos e irmãs, é importante nós olharmos o que tem fundamentado a nossa vida, o que tem pautado o caminhar da nossa família, o que tem sido, de fato, o elemento para a nossa felicidade ou o elemento que aponte para uma vida feliz. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, bem-aventurado aqueles que amam ao Senhor, bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor. Entender a importância da família é também oferecer à nossa família aquilo que vai diferenciar-nos de outras famílias. O que nós temos oferecido dentro da nossa casa? O que nós temos oferecido para os nossos filhos? O que nós temos oferecido até em termos comparativos com aquilo que nós estamos cansados de ouvir a respeito de um mundo que valoriza o ter em detrimento do ser. E isso, para nós, já é algo conhecido. Quando nós conhecemos no que precisamos aperfeiçoar, a tendência é nos aperfeiçoarmos. Mas quando nós conhecemos no que temos que aperfeiçoar e não o fazemos, alguma coisa precisa ser repensada. E nesta manhã nós podemos repensar a respeito do que a palavra do Senhor nos oferece, daquilo que nós também gostaríamos de ser vistos e conhecidos, como nós gostaríamos de ser percebidos onde estamos. E certamente o Senhor, Ele tem desejo de nos abençoar e tem o desejo de nos fazer conhecidos como família abençoada por Ele. Que nesta manhã as nossas famílias aqui reunidas, conectadas, representadas, possam não
caminhar na direção, como diz aqui o último versículo, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que o nosso caminho seja o caminho dos justos e não o caminho da destruição, o caminho da perdição, o caminho do não entendimento, porque a temática deste mês é entender a importância da família, nos traz para esta reflexão. Será que temos entendido a nossa casa? Será que temos entendido a necessidade dos nossos filhos? Será que temos entendido a nossa necessidade enquanto homens e mulheres que não podem viver distante da orientação do Senhor e da sua palavra? Quero te convidar para orar neste momento. Convidar você a um tempo de entrega, um tempo de reflexão, um tempo de observação mesmo. Quantas vezes nós paramos para recalcular rotas, paramos para refazer planos, paramos para avaliar os custos da nossa vida? Quanto custa a sua família? Quanto custa a alegria, a felicidade do seu cônjuge? Quanto custa o bem-estar dos seus filhos? Pare agora, coloque diante do Senhor a sua vida e veja quais são as suas prioridades, quais são os seus passos na direção daquilo que Ele te oferece. Meditar dia e noite na sua lei, ou muitas vezes escolhermos coisas que não têm dado para nós caminhos tão claros assim. Vamos orar neste momento, vamos nos consagrar diante do Senhor. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti e olhamos para a Tua palavra com o nosso coração inclinado e rendido a Ti. Gera em nós, ó Pai, arrependimento, gera em nós comprometimento, gera em nós, ó Pai, entendimento a respeito de tudo aquilo que nós precisamos fazer para viver no centro da Tua vontade. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoe, ó Pai, realmente as famílias da Tua igreja nesta hora. Assim nós oramos e Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos no próximo cântico ter agora o nosso momento de ofertório. Que você possa, através deste momento especial, dar ao Senhor porção da sua fé, da sua confiança, da sua fidelidade. Como é bom nós estarmos vivendo um tempo que o Senhor tem nos abençoado, mesmo em meio a tudo que estamos passando, o Senhor tem nos abençoado. Temos desfrutado disso, temos experimentado isso. Então que você possa, através dos dados bancários, continuar aí fazendo a sua contribuição, continuar acreditando na missão, continuar investindo nos valores do reino para a glória do nome do Senhor. Que neste próximo cântico você possa dar ao Senhor o seu melhor. Vamos servir a Deus juntos, você e sua casa, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Amém? Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Declare. Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: eu e minha casa serviremos
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos lá de novo. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Para terminar, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Depois desse cântico, vamos agora consagrar os dízimos, as ofertas, abençoar este momento, entregar ao Senhor aquilo que temos e aquilo que somos. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estes dízimos, por estas ofertas, pelas famílias que contribuem, pela missão do Senhor neste lugar, da sabedoria, entendimento, administração da tua casa, tesouraria, para que tudo possa continuar fazendo com que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos agora nos preparar para a aula da Escola Dominical. Tenho certeza absoluta que seu coração já está preparado para isso e faço um apelo a você. Não saia do canal antes de terminar a aula da Escola Dominical. Permaneça conectado, assista a aula, prestigie a aula, comente na aula, receba nesta aula algo que Deus já primeiramente preparou para te ensinar. Nós temos vivido este momento de aulas online, aulas virtuais, mas o trabalho que isso dá é importante que a gente possa valorizar isso e entender o quanto nós temos aprendido com isso. Então, fica aí com esta aula, que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente domingo, que logo mais às 18 horas você possa estar conosco, se você fez a sua inscrição, se não, culto híbrido, você acompanha da sua casa, mas que você tenha um domingo extremamente abençoado para a glória do nome do Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe. Excelente aula para você. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos neste domingo, reunidos de forma virtual, para estudarmos nossa lição da Escola Dominical. A lição, como vocês têm acompanhado, é
uma das lições da revista Em Marcha para os adultos, cujo tema da revista é Maturidade Cristã. Temos estudado sobre a nossa maturidade. Já estudamos 8 lições. Vamos agora estudar a 9ª lição, cujo título é Maturidade no Serviço. É a 9ª lição, cujo título Maturidade no Serviço. Está invertido aí, mas só para vocês realmente identificarem que nós estamos estudando a lição 9. Essa lição se baseia no texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 14. Antes de nós lermos o texto que a revista nos sugere, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual. Queremos agora estudar a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo inunde o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aprender, assimilar aquilo que o Senhor deseja que aconteça com cada um de nós. E não só, Pai, aprendermos, mas colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinar. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos ler o texto então? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 14, diz assim: Por esta razão, pois que te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aqui então está uma parte do recado de Paulo a Timóteo. Sobre a questão do serviço, o serviço a Deus ou o serviço às pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas cristãs ou não, fazendo elas parte da nossa comunidade ou não, é uma forte identidade, é uma forte forma de nós, quem sabe até medirmos o amadurecimento da nossa fé. Esse serviço a Deus que a lição sugere, esse serviço às pessoas, só é possível à medida que nós, membros de uma comunidade de fé, se compromete a oferecer os nossos dons que Deus nos deu, colocar os nossos dons a serviço dele e a serviço do reino, das pessoas ao nosso redor. É isso que a lição quer colocar, tá? Enfatizar a cada um de nós esta importância. A carta de Timóteo, que Paulo escreve, como o próprio nome fala, ela não foi dirigida a uma comunidade específica, ou a um grupo de comunidades específicas, ou uma região, ou uma igreja.
ela foi dirigida a uma pessoa, tanto é que chama-se Timóteo. Timóteo era um jovem, precisava ser orientado. E é isso que Paulo faz através das suas cartas a ele. Mas, apesar de não ser dirigido a uma igreja específica, Paulo quer dizer a Timóteo o seguinte: ele está dando as orientações para o seu pastoreio, ele está dando orientações para o seu ministério e logicamente que as orientações dizem respeito a como as comunidades em que Timóteo estaria à frente deveriam se portar diante do que Jesus já tinha ensinado a Paulo e a todos eles. Então, no fundo, não é um recado às igrejas especificamente, diretamente falando, mas é um recado dado aos seus dirigentes. Timóteo é um deles. Timóteo era filho de uma judia crente e o pai dele era grego. Como é que a gente sabe isso? Olha lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Ele aprendeu, nos seus primeiros passos de fé, ele aprendeu com a sua avó cujo nome era Lloyd, e sua mãe, Eunice. Isso também está em 2 Timóteo 1,5 e 3,15. Mas ele se converteu mesmo ao cristianismo, ele realmente teve um encontro com aquilo que ele na verdade tinha aprendido, né, com a sua fé, realmente teve um firme encontro com Jesus, foi durante a primeira viagem de Paulo. Depois que ele teve esse encontro real, uma vez que ele já vinha aprendendo sobre as coisas do Evangelho com a sua avó, sobre a sua fé com a sua avó e sua mãe. A partir do momento que ele teve um encontro real com Cristo, na primeira viagem de Paulo, na segunda viagem de Paulo, ele torna-se, de fato, um colaborador. Ele começa a ser, então, alguém que realmente vai trabalhar com Paulo nessa jornada. Paulo convida Timóteo para ser 3 coisas bem específicas que Paulo escreve, né? Que é um bom soldado de Cristo, aquele que batalha mesmo pelo Evangelho, um obreiro aprovado e um fiel pregador da palavra. Esse foi o convite que Paulo fez a Timóteo. No versículo 6, que nós acabamos de ler, Paulo chama Timóteo a reavivar o dom que Deus tinha dado a ele, né? Está escrito aqui: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Reavivar aqui dá a entender que Paulo está acendendo a chama novamente de Timóteo, né? Está inflamando a mente de Timóteo, está chamando Timóteo de novo à luz, ao primeiro amor, como a gente pode até falar, né? Talvez o jovem Timóteo estivesse acometido de certo desânimo no seu serviço missionário. Talvez ele estivesse passando por alguma crise, alguma situação que precisasse ser chacoalhado, chamado a atenção. No versículo 7, Deus já nos coloca uma situação para Timóteo, e é um recado para nós também, de como Deus age a nosso favor para sermos essa pessoa que Paulo esperava que Timóteo fosse. No versículo 7, nós já lemos o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus não nos dá espírito de covardia, Ele dá espírito de poder, de força, para poder fazer o serviço, né? De amor, né? Um amor aqui, um amor ágape, né?
o amor incondicional a qualquer pessoa, esteja na comunidade ou não. E o espírito de quê? Espírito de moderação, ou seja, domínio próprio, capacidade de avaliar a situação do dia a dia, avaliar a situação que vai encontrar no ministério. E essas características são características essenciais para quem quer colocar a sua fé em prática. O amor, a não covardia, né, a intrepidez, o poder, a força, a moderação, são situações que nós precisamos, são características que nós temos que ter em nosso meio, em nosso ser, para fazer aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós. E por que devemos dar ênfase ao serviço, como Paulo está dando ênfase aqui a Timóteo? A revista nos chama a atenção do que a igreja que só prioriza a realização de cultos e reuniões para alimentar a si próprio, os seus membros, deixa de praticar tudo aquilo que aprende naquele próprio lugar. Então, ou seja, se nós ficarmos como igreja só voltados para as quatro paredes internamente, nós vamos deixar de praticar aquilo que nós estamos aprendendo ali dentro das quatro paredes. Nós temos que aprender ali e praticar ali e fora. Lá em Tiago 2, nós gostaríamos de ler esse texto também com vocês. É um texto muito, muito conhecido. Tiago 2, capítulo, os versículos de 14 a 26. Vocês conhecem bem esse texto. Diz assim: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um texto super conhecido, mostrando, enfatizando que aquilo que nós estudamos dentro de quatro paredes na nossa comunidade, ela precisa sair das quatro paredes. As obras precisam aparecer. A fé sozinha é morta. Nós temos aqui 3 itens que a lição coloca que vale a pena a gente colocar como ênfase. O primeiro, que deixar bem claro, é o seguinte: servir é um chamado divino. O versículo 7 que nós lemos disse isso claramente, né? Vou ler de novo. Está aqui. Nós lemos o seguinte: porque Deus nos tem dado não nos tem dado espírito de covardia. É Deus que está chamando e colocando a gente para não ter esse espírito de covardia. Então é algo divino. E é Deus que nos capacita.
é um Deus que ele vem colocar em nós as características que nós precisamos para que realmente a coisa aconteça. É importante a gente colocar também que Deus nos coloca essa questão de nós trabalharmos para o seu reino, para fora das quatro paredes, e isso é uma característica interessante de uma comunidade cristã. A maioria das comunidades, das sociedades, dos grupos societários que nós fazemos parte, o foco principal é as pessoas que fazem parte daquele grupo. Se você mora num bairro onde você participa da sociedade de amigos de bairro, ou você mora num condomínio onde tem lá a associação dos condôminos, se você tem aquela reunião, aquele grupo se reúne, e qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é o bem-estar, é fazer de tudo de bom, de bem, para aquele grupo, que está participando daquele grupo. Né? Alguém que participa, por exemplo, de associação de pais e mestres nas escolas, quando eles se reúnem, qual é o foco principal? Quem é o objeto das reuniões? É o bem-estar dos alunos, dos pais. Quer dizer, os grupos societários, de forma geral, eles existem de tal forma que o objetivo final são as próprias pessoas do grupo. Né? A pessoa que participa da Associação de Pais e Mestres tem como objetivo final o bem-estar deles próprios. O pessoal da Associação de Amigos de Bairros, mesma coisa. De um clube qualquer aí, a mesma forma. Aqui no prédio que eu moro, nós temos nossas reuniões de assembleias de condomínio. Quando se reúnem é para tratar assunto do nosso interesse, para o nosso bem-estar. A igreja é um grupo societário totalmente diferente. Porque, no fundo, o que Paulo nos ensina, e que em outros textos nós aprendemos na Bíblia, o foco principal da igreja tem que ser para fora dela. Nós nos reunimos ali para aprendermos a palavra de Deus. Mas o foco, o objetivo principal é alcançar as pessoas não que estão ali, mas as pessoas que estão para fora. Isso que estamos fazendo agora, estudarmos a palavra, nós aprendemos sobre maturidade, é para nós ganharmos força, ganharmos alimento, é para nós ganharmos condição em Deus para atingirmos outras pessoas. Se eu estudar isso com vocês aqui hoje, aprender tudo de cor sorteado que tiver aqui, aprender tudo que tiver aqui, colocar isso aqui em meu coração, na minha mente, mas se o objetivo for só interno, só nós, na nossa comunidade, isso não é o objetivo que Deus colocou para a nossa vida. A igreja, o objetivo da igreja, e o que a lição quer colocar para nós, é que o nosso objetivo está fora das quatro paredes. Aqueles que precisam ser atingidos pelo amor de Cristo. E é nós que temos que fazer esse papel, de levar esse amor de Cristo a eles. Por isso que o serviço da igreja é importante. É divino, é Deus que nos chama. É o primeiro item que a lição pede para a gente salientar. O segundo item que a lição pede para salientar é que vão haver lutas, vão haver dificuldades nessa questão. Vão haver momentos de desânimo, quando você não vai conseguir colocar em prática isso que você está aprendendo aqui. Quais são esses, na prática, o que poderia ser um momento de desânimo para nós, né? Por exemplo, quando na nossa igreja, nossa comunidade começa a perder membros, começa a sair membros da igreja, você se sente desanimado, as forças começam a ser diminuídas, o corpo começa a falhar, porque pessoas importantes, todos são importantes, quando sai um, faz falta. Mudança de pastor, quando muda de pastor, nós sentimos dificuldade, nós sentimos necessidade de buscar outro, nos acomodar às novas ideias, à nova forma de trabalho, e isso é um desânimo, às vezes.
Isso é uma dificuldade às vezes, né? Tem nossa igreja, pelo menos particularmente falando aqui em São José dos Campos, a igreja central, graças a Deus, nós temos tido condições de lidar, de uma certa forma, razoavelmente bem com isso, né? Sabendo que isso não é bom. Muita troca de pastores, mas a nossa igreja funciona dessa forma. E não cabe aqui discutirmos isso, mas temos trabalhado para que isso afete o menos possível a nossa comunidade. Problemas financeiros, sejam problemas financeiros dos membros, ou seja, problema financeiro da comunidade como um todo. Isso também é um desânimo, isso também atrapalha. Luto. O luto nos traz dor e dificuldade em trabalharmos para o reino de Deus. Enfermidades, lógico que isso atrapalha muito. A decepção com as pessoas. E decepção com as pessoas é algo muito comum nas nossas comunidades. Eu tenho um testemunho para dar sobre esse assunto, porque, falando em trabalho, eu trabalhei durante 19 anos numa mesma empresa. Nesses 20 anos, foram 20 anos numa mesma empresa. Foi 19, quase 20 anos. 19 e alguns meses. E nesses 20 anos que eu trabalhei lá, durante 9 anos, nós tínhamos lá um grupo de oração que se reunia toda quarta-feira na hora do almoço. A gente pegava 20 minutos, meia hora do almoço nosso, que era de 1 hora. A gente almoçava rapidinho na quarta-feira e ia para uma sala específica da fábrica participar dessa reunião de oração, que durou 9 anos. Tivemos muitos participantes, né, nesse grupo, nessas reuniões. E antes de começar essa reunião, esse foi um desejo que Deus colocou no meu coração, de eu abrir esse trabalho lá, conversar com a diretoria da empresa, pedir uma sala para se reunir e começar esse trabalho. E logicamente que eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu teria que arrumar parceiros para me ajudar. A fábrica tinha muitos funcionários e a ideia era atingir e abrir o trabalho para todos. Com que eu orei, pedi orientação de Deus e sentindo que Deus colocava no meu coração o seguinte: buscar parceiros, aqueles cristãos que a gente conhecia lá dentro. E eu fui atrás. Eu fui atrás daquelas pessoas que eu conhecia e eu sabia que eram cristãs, que participavam de uma comunidade de fé e que poderiam me ajudar. Poderiam certamente estar comigo nessa empreitada, nesse trabalho, nesse serviço de reunião de oração. E a ideia era ser uma reunião que pudesse evangelizar, uma vez que nós abriríamos a reunião para todos, não era só para quem era cristão. Todos da fábrica que poderiam participar na reunião naquela hora, quem quisesse. E nós estávamos ali para orar pela pessoa, pelos parentes, cantar um hino de louvor e fazer um pequeno estudo da palavra. A reunião era essa: oração, umas 2 músicas e um pequeno estudo da palavra de 15, 20 minutos. Quando eu fui atrás das pessoas cristãs, que eu sabia que frequentavam uma comunidade de fé, eu imaginava que eu podia contar com elas. E qual foi a maior frustração que eu tive, decepção? É que eu não pude contar com elas. Principalmente com aquelas que eu sentia que eram mais fortes, que poderiam estar junto comigo. Nas primeiras reuniões até que vieram. 1, 2, coloquei minha vontade para eles e tal. Fizemos uma escala para que não ficasse sobrecarregado sobre um. Mas, infelizmente, só um rapaz lá que tocava violão, que me ajudava com as músicas, é que acabou ficando, de fato. Os outros não participavam. Nem para me ajudar, e quanto mais, e muito menos para participar da reunião. Mas, graças a Deus, a reunião durou 9 anos. Ficamos com a reunião 9 anos, até quando eu saí da empresa. Então, achar que as coisas ao nosso redor vão estar sempre harmoniosas e sempre voltadas
a ajudar no nosso serviço, no reino de Deus, nós temos que entender que nem sempre vai acontecer. Mas Filipenses 1,6 nos ensina uma coisa que jamais nós podemos esquecer. Lá em Filipenses 1,6 nós lemos: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não adianta a gente ficar também desanimado por completo. Nós temos a grande certeza de que Deus está conosco e Ele vai completar a boa obra. Eu tenho que me colocar à disposição, eu tenho que colocar a minha mão para servir, para ser usado, para ser realmente instrumento da palavra do Senhor. E Ele vai completar. Eu inicio com a ação do Espírito em minha vida, como nós lemos lá no versículo 7 de Timóteo. Ele vai me dar o amor, a condição de não ter espírito de covardia. Lembra que nós lemos? Ele vai dar amor pelo próximo, amor pelas pessoas que estão fora da igreja. Ele vai dar poder, força, só que nós vamos agir. E quem vai completar? Ele mesmo vai completar. Então nós lemos que servir é um chamado divino. É uma solicitação de Deus para a nossa vida como cristãos. Servir também vai requerer, apesar das lutas, apesar das dificuldades, graças a Deus eu não me desanimei quando aquelas pessoas que eu achavam que iam me ajudar naquela reunião de oração, eu não me desanimei. Graças a Deus, me deu um espírito de continuar. E assim que aconteceu durante todo o tempo. E por último, Deus servir, nós temos que servir sempre sabendo que Deus está conosco em toda a situação. A maturidade cristã nos ajuda a ter equilíbrio, calma, nos ajuda a ter fé para acreditar que mesmo que tenhamos que servir a Deus em meio a tantos outros compromissos, Deus nos susterá e orientará a cada um de nós. É certo que cada um de nós temos hoje 1001 tarefas. E falar em servir, ainda mais fora das quatro paredes, para muita gente é sinal de desânimo, não pela falta de vontade, mas pela falta de tempo. Hoje em dia o nosso tempo é escasso demais. Nosso trabalho nos exige muito da gente, nossos estudos, nossa atenção que a família requer e a gente quer dar para a nossa família. Tudo que está ao nosso redor hoje requer tempo. E nós precisamos colocar, de alguma forma, a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa, nesse período em que nós estivermos prontos a trabalhar para Ele, Ele vai arrumar o tempo necessário, Ele vai arrumar a forma necessária, o equilíbrio para que isso possa acontecer. Os medos vão aparecer, as dificuldades. Mas lá em Josué foi uma pessoa que levou um empurrão de Deus. Moisés não entrou com o povo de Israel na terra prometida, né? Nós conhecemos a história. Foi Josué. E qual foi o texto final que temos em Josué capítulo 1, versículo 9? Quando Josué fala, Josué, é você que vai entrar com o povo na terra prometida. Imagino que Josué tenha regalado os olhos. Mas ele falou para Josué, não te mandei eu, está lá no versículo 9 do capítulo 1 de Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué foi. Então eu convido você, irmão, irmã, nesse domingo, para que nós tenhamos a vontade de irmos, porque Deus vai estar conosco, apesar das lutas. Vai faltar tempo? Vai faltar tempo. Vai faltar
eu vou ter dificuldade em administrar meu tempo, eu vou ter essa dificuldade. Mas Deus está conosco para suprir todas as nossas necessidades, para que aquilo que nós nos propusermos a fazer, nós nos dedicarmos a fazer, nós colocarmos a nossa vida a serviço dele, para que isso possa acontecer. Eu gostaria de ler com vocês a conclusão da lição, que é um resumão de tudo que falamos aqui em termos de serviço, né? A maturidade no serviço. A conclusão da lição diz assim: o serviço, além de ser uma ordenação de Jesus para nós, discípulos e discípulos, ela sustenta a igreja e a faz vislumbrar a novidade do reino. Ajuda a não se manter presa ao passado, rememorando as obras já realizadas. Quer dizer, não ficamos o tempo todo olhando, pensando nas coisas que fizemos. Servir a Jesus é ter a possibilidade de ver o Espírito agir cotidianamente na vida das pessoas. Em tudo isso, lutas e tribulações serão vivenciadas, mas ao servir é possível encontrar sentido e força para superar as dificuldades, amadurecer na fé e adquirir sabedoria de vida. Uma igreja madura serve ao Senhor, porque entende e ama este chamado. Uma igreja madura não fica focada só para as quatro paredes, mas ela foca principalmente para os que estão fora das quatro paredes. É lá que nós precisamos colocar o nosso foco. Tem uma música muito bonita da Aline Barros, Sonda-me, usa-me. No refrão fala, na música, né, ela canta que para que Deus possa usá-la, né, no reino dele. E a música é muito bonita. Eu queria que nessa final dessa lição a gente pudesse acompanhar esse vídeo que você vai ver e ouvir agora e cantarmos juntos, né? E o refrão cantarmos junto realmente com o nosso coração, para que Deus possa usar a nossa vida e nós colocarmos a dispor dele. Um bom domingo a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar juntos essa música da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, toma nossas vidas, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o anel. Quero ser o cego da madeira e te agrado, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.